Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo podcast do Gap Filosófico. Hoje o tema será sobre Heidegger, o Hegel de Heidegger, diante de uma determinada perspectiva acerca dos gregos. E que gregos são esses, né? Heidegger vai fazer uma exploração, né, sobre aquilo que ele acreditava ser um debruçar de Hegel sobre determinados pensadores da época antiga, que assim como Hegel, tanto quanto Heidegger, consideravam importantes, né, para a constituição do pensamento filosófico, para a constituição de determinados aspectos que serão elaborados aqui, no caso pelo próprio Heidegger e, segundo Heidegger, por Hegel, né? Então o título é pressuposto, né? É colocado a partir de uma conferência de Heidegger, né? Justamente sobre essa questão, né? Hegel e os gregos. E a partir disso ele vai fazer uma linha de raciocínio que vai se debruçar sobre essa questão de como Hegel para Heidegger via os antigos, né? Os gregos. E ele vai partir de um traçado, né? Que vai ser elaborado a partir de 4 principais linhas de pensamento, né, que são elaboradas a partir de 4 pensadores fundamentais, que seriam eles: Parmênides, Heráclito, Platão e Aristóteles, né? Segundo Heidegger, a palavra que definiria Parmênides de um modo mais completo seria o universo ou o uno, né? Heráclito, a razão, né? Mas não a razão como comumente entendemos, né? Como algo superior, como algo conceitual, mas a razão implicada em um determinado movimento ligado a essa noção de devir, através de uma perspectiva um pouco diferenciada, né? De acordo com a terminologia grega, pois Heidegger possuía esse ímpeto de radicalidade de buscar nas terminologias, né, dos termos gregos o fundamento de determinados termos, né? Platão, aqui sim, com a ideia de conceito, né? E Aristóteles, né, através daquilo que conhecemos como inteléquia, porém traduzido aqui, de acordo com a interpretação de Heidegger, como atualidade ou talvez enquanto ato, não sei, né? Que é um palpite. Então, de certa maneira, o que Heidegger elabora acerca dessa questão aqui, pontuando esses 4 pensadores como estruturantes do desenvolver do pensamento de Heidegger em detrimento a Hegel, né? Ele pressupõe como Hegel interpretaria, né, esses termos fundamentais, né? Neste sentido, deveríamos nos atentar a determinadas questões contidas nesse diálogo de Heidegger com Hegel. Heidegger interpreta que aquilo que para Hegel, na interpretação dos filósofos citados, seria importante, né, seria elaborado, né, a partir de questões fundamentais que se regem pela noção do que Hegel entendia como ser, né? E aqui o próprio Heidegger ele cita, né, um livro de sua época, né, de um pensador, de um historiógrafo da filosofia, o
Hofmeister, né? E parafraseando Hegel declara: o universal primeiro é o universal imediato, isto é, o ser. Ou seja, o conteúdo do objeto, né, dessa reflexão seria, portanto, aquilo que Hegel chamaria de pensamento objetivo, o pensamento que é. Hegel nos quer dizer que o ser é o puro caráter do que é pensado imediatamente. Ou seja, é o puro caráter daquilo que é pensado, do imediatamente pensado. Ainda se levar em consideração o pensamento que pensa este pensado, sem tê-lo ainda descoberto e caracterizado como pensado. Aqui vai se evidenciar uma questão, né, que se autopõe, né, apesar de ser um pouco complexa essa fala, que está pautada, né, nesse movimento que Hegel tenta pressupor para poder superar, de certa forma, esse dualismo, né, em certo sentido, dessa relação sujeito-objeto. Para mais informações sobre isso, posso deixar indicado o dicionário Hegel, que vou deixar aí na descrição do vídeo e do podcast. Falando nisso, né, caso queira ajudar-nos a melhorar a qualidade do canal, certo? Deixaremos aí o nosso Pix aí embaixo, certo? Melhorar a qualidade do vídeo, do áudio, certo? Muitas vezes eu não gravo o vídeo justamente por conta de baixa qualidade técnica, pois trava, fica o áudio atrasado. Enfim, se quiser ajudar e achar que o trabalho é relevante, tá aí embaixo. Então, prosseguindo na questão, segundo Heidegger, parafraseando esse desenvolver do pensamento a partir dessa noção do Hofmeister, né? Ele vai desenvolver essa reflexão a partir do Hegel, né? Entendendo que a determinação do puramente pensado é a indeterminação e o resultado de sua descoberta seria a imediatidade, ou seja, o ser assim compreendido é representado como tal, imediatamente indeterminado e, na verdade, de tal maneira que, enquanto primeiro pensado, ele chega até mesmo a manter longe de si a própria ausência do processo de determinação e mediação e como que se insurge contra ele. Através disto, se tornaria claro, o ser, enquanto a primeira e simples objetividade dos objetos, é pensado desde o ponto de vista da referência ao sujeito a ser pensado. Por meio da pura abstração deste, é preciso, segundo Heidegger, né, se ater a isso. Por um lado, para compreender o sentido pelo qual Hegel interpreta a filosofia destes 4 filósofos citados inicialmente, né. Em seguida, porém também para medir a importância que Hegel atribui a cada uma dessas palavras fundamentais atribuídas a cada filósofo desse. Então, se a palavra fundamental de Parmênides é o uno, que tudo unifica, ou seja, universal, Parmênides analisaria os sinais pelos quais se mostraria relacionado a este uno, né? No dito fragmento 8 que Hegel conhecia. Entretanto, Hegel não situa o pensamento principal de Parmênides no uno, no ser como universal. O pensamento principal está expresso, segundo Hegel, em uma determinada proposição que enuncia: ser e pensar são o mesmo. Essa proposição seria interpretada por Hegel no sentido de que o ser era enquanto pensamento pensado, ou seja, uma produção do próprio ato de pensar. Hegel analisa nessa proposição de Parmênides uma instância preparatória para Descartes, com cuja filosofia apenas inicia-se a partir dessa determinação do ser, a partir do sujeito essencialmente posto, né? Dito isto, Hegel poderia declarar: a partir de Parmênides começa propriamente o filosofar propriamente dito. Este começo, não há dúvida, é ainda turvo e indeterminado.
Esse aqui é a elaboração de Heidegger acerca de Parmênides. Agora, se temos Heráclito, a palavra de Heráclito, né, é a razão. Aqui razão em um sentido bem particular, né? O recolhimento, né? Razão enquanto recolhimento, que torna presente e manifesto tudo que é na totalidade enquanto ente. Essa terminologia, né, atribuída a essa noção de razão particular seria o nome que Heráclito daria ao ser doente. Ser doente, não ser doente de doença, né? Mas a interpretação hegeliana da filosofia de Heráclito não se orientaria a partir dessa noção, entre aspas, de razão, ou dessa noção manifesta desse ser doente. Isso poderia soar um pouco estranho, tanto mais estranho, uma vez que Hegel concluiria o prefácio de sua interpretação de Heráclito com as palavras: não há proposição alguma de Heráclito que eu não tenha incluído na minha lógica. Para essa lógica de Hegel, porém, esta noção, né, de razão seria razão no sentido da subjetividade absoluta. A lógica mesma, todavia, seria a dialética especulativa, por cujo movimento o imediatamente universal e abstrato, o ser é refletido enquanto elemento objetivo na oposição com relação ao sujeito. Ou seja, vamos repetir aqui essa parte aqui, né? Para esta lógica de Hegel, porém, esse tipo de razão heraclitiana, no sentido da subjetividade absoluta, não seria representada, né, a partir dessa percepção dessa suposta razão atribuída a Heráclito, mas sim a razão enquanto a dialética especulativa, né? E aí vamos ver o que é que se trata exatamente essa noção de razão atribuída a Heráclito aqui, né, posteriormente. Segundo Hegel, Heráclito é o primeiro a reconhecer a dialética como princípio e, com isto, progride e vai além de Parmênides. O filósofo declara: o ser, como pensa Parmênides, é o uno. O primeiro, o segundo é o vir a ser. Para esta determinação avançou Heráclito, isto é, o primeiro concreto, o absoluto, enquanto nele se realiza a unidade dos opostos, ou seja, a razão enquanto manifesto da abstração dessa noção de superação, né, dessa relação primeva que é dada a partir de Parmênides, né, dessa relação que reconhece-se enquanto pensante, que reconhece-se enquanto, digamos, entre aspas, sujeito, né, que é capaz de perceber essa noção universal. Entretanto, segundo Hegel, a partir de Heidegger, né, o Heráclito ele dá um passo a mais no sentido de que ele percebe essa razão contida no manifesto do devir. Resumindo, é isso, né, basicamente. Então, desta forma, Hegel colocaria o acento principal de sua interpretação de Heráclito nas proposições em que se exprime o dito elemento dialético, ou seja, a unidade e unificação das contradições. E aqui sigamos para Platão. A palavra fundamental de Platão é o conceito. Para a interpretação hegeliana da filosofia platônica, podemos notar que ele compreende as ideias como universal em si determinado. Em si determinado quer dizer, as ideias são pensadas em sua comum pertencência. Elas não são imagens projetadas que seriam simplesmente um algo dado ou um em si, mas são aquilo que são em si e por si mesmo. E aí, referência do dicionário Hegel, do em si e si mesmo, vai na descrição, que não tem como fazer uma elaboração acerca disso agora. A diferença do que existe sensivelmente, a diferença do que existe sensivelmente,
Em si e por si, nisto reside um suposto vir a ser em direção a si mesmo, a saber, o conceber-se. De acordo com esta questão posta, Hegel pode declarar as ideias não estão imediatamente na consciência, a saber, como intuições, mas elas estão mediadas na consciência, no conhecimento. Por isto não se possuem, mas elas são produzidas pelo conhecimento no espírito. Esse produzir seria o conceber enquanto atividade do saber absoluto, quer dizer, da ciência. Por isso Hegel diz, com Platão começa a ciência filosófica enquanto ciência. O elemento próprio da filosofia platônica é a orientação para o mundo intelectual suprassensível, ou seja, de certo modo o que Hegel está querendo dizer aqui, lógico que de modo muito a grosso modo, né, segundo Heidegger, deixando isso bem claro, é que, de certa maneira, esse direcionamento platônico acerca desta concepção de uma contemplação do conceito, ela vai abarcar o que vai constituir, de certa forma, a iniciação do pensamento científico enquanto direcionamento dessa suposta representação do que seria essa questão do em si, né? Que foi colocada aqui, que eu vou deixar na descrição aqui, o que seria do dicionário Hegel, essa noção de em si, né? E por si, né? Repetindo aqui o trecho, nisto residiria um vir a ser em direção a si mesmo, a saber, o conceber-se. E repetindo, de acordo com isto, Hegel poderia declarar: as ideias não estão imediatamente na consciência, a saber, como intuições, mas elas estão mediadas na consciência, no conhecimento. Ou seja, o ato de conhecer enquanto parâmetro científico, digamos assim, né, anacronicamente, né, apesar de que Heidegger afirma isso, né, que o primeiro movimento científico ele é elaborado a partir dessa pressuposição em Platão, ele está direcionado por esse movimento que Platão faz a partir de determinadas conceituações acerca da realidade, ou seja, não há essas afirmações dadas no âmbito da consciência, no nível de intuição, mas elas estão mediadas, né, as possibilidades de compreensão e de extração a partir dessa noção conceitual, a partir dessa estruturação do que inicia-se com Platão, que chama-se conhecimento, e aqui Heidegger diz que seria algo pressuposto acerca daquilo que nós entendemos como conhecimento científico atualmente. Então, com Platão começaria a ciência filosófica enquanto ciência. O elemento próprio da filosofia platônica seria a orientação para o mundo intelectual, suprassensível. Aristóteles, para encerrar, né? A palavra fundamental de Aristóteles é inteléquia, que Hegel traduz por realidade efetiva. A inteléquia é ainda mais determinadamente a inteléquia, que é em si fim e realização do fim. A inteléquia seria a pura eficacidade que emerge de si mesma. Somente a energia, a forma é a atividade, aquilo que se efetiva, negatividade e autorreferente. Que diabos é isso? Vamos ver. A inteléquia é igualmente pensada desde a dialética especulativa como a pura atividade do sujeito absoluto, quando a tese é negada pela antítese, né? E essa por sua vez é negada pela síntese. Impera em um determinado processo de negação aquilo que Hegel designaria como negatividade autorreferente. Ela não é nada de negativo. A negação da negação é muito antes aquela posição na qual o espírito, pela sua atividade mesma, se põe enquanto absoluto. Hegel descobre na inteléquia de Aristóteles a instância prévia do automovimento absoluto do espírito, isto é, da realidade efetiva em si e por si. O juízo, isso aí vai na descrição, em si e por si, a definição de em si e por si, para uma melhor compreensão dessa questão aqui, que também apareceu lá em Platão. O juízo que Hegel faz da totalidade da filosofia aristotélica é testemunhado na seguinte proposição: se a filosofia fosse um dia encarada como seriedade, nada seria mais digno de que dar aulas sobre Aristóteles.
Seriamente se encara a filosofia segundo Hegel, quando esta não mais se perde nos objetos e na reflexão subjetiva sobre eles, mas se exerce como atividade do saber absoluto. Então, só para encerrar essa questão aqui acerca de Aristóteles, né? O que Hegel está tentando trazer aqui é essa relação do pressuposto dialético, que tende a essa dialético hegeliano, né? Lembrando que Hegel jamais mencionou dialética, mas isso aqui é didático, né? Desse conflito, né? Dessa questão da contraposição conceitual, enquanto uma representação dessa superação dessa relação de sujeito-objeto, enquanto uma colocação, né? Que não seria dada através de uma autoposição, como pressuporia Descartes, do sujeito dado, e aqui, como já foi mencionado, a partir de Parmênides, nem de uma relação que se daria por uma reverberação daquilo que, de certa forma, Platão inevitavelmente vai ser direcionado, né, acerca desse conceito enquanto representação do conhecimento, mas uma superação da contraposição, da afirmação e negação dessas duas colocações, né, do sujeito enquanto dado e da relação do conhecimento enquanto conhecimento como objeto, né, para uma relação de unificação dessas representações que estaria muito mais presente aqui em Aristóteles, né, e pressuponho eu, a partir de sua metafísica e sua investigação, da substância, né? Da substância aristotélica que vai ser representada lá na metafísica em 4 sentidos, né? Então, aqui para Hegel, né? Parafraseando aqui mais uma vez o livro, a inteléquia seria igualmente pensada desde a dialética especulativa como a pura atividade do sujeito absoluto, né? Quando a tese é negada pela antítese e essa, por sua vez, negada pela síntese, impera em um tal processo de negação aquilo que Hegel designa a negatividade autorreferente, ou seja, é o que perpassa o processo de supra-assunção, né, que seria o termo mais adequado, que estaria presente em Aristóteles. Então é isso por hoje, né? Sei que o tema é um pouco complexo e a descrição do em si, né? E o por si ou para si, como muitos costumam falar, vai na descrição.